Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre a emenda à Constituição. Lembra que a nossa Constituição ela é rígida, então toda e qualquer alteração do texto constitucional, qualquer modificação que venha a ser efetuada no texto, ela necessita passar por um processo diferenciado, processo legislativo diferenciado. Depois a gente vai ver aí a diferença do processo de revisão para o processo de reforma. Vamos tratar primeiro do processo de reforma constitucional, que é previsto no artigo 60 da Constituição. E aí vem a primeira pergunta chatinha de prova. O artigo 60 é uma cláusula pétrea em si? Bom, a doutrina entende que existe uma limitação implícita na Constituição em suprimir o artigo que trata da própria forma de modificação dessa Constituição. Então seria uma limitação material implícita, o próprio artigo 60 da Carta Política. Então, além daquelas matérias elencadas lá no parágrafo 4º do artigo 60, que a gente chama de cláusulas pétreas, que são as limitações materiais expressas, você tem aí o próprio artigo 60 como um todo, como uma limitação material implícita do texto constitucional. Então, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, a suprimir, a forma federativa do Estado, 2, o voto secreto, direto, universal e periódico, lembra que ele não fala de voto obrigatório, 3, a separação de poderes e 4, os direitos e garantias individuais. Além desses, então, haveria o próprio artigo 60 como um todo, seria uma limitação, mas a gente vai chegar lá. O que é importante a gente ver no início aqui? De início, a iniciativa de propositura de uma emenda, proposta por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado da República. 2, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, não é um grupo de 200 deputados e senadores de mãos dadas caminhando em direção ao Congresso para entregar uma proposta de emenda à Constituição, não. Tem que ser 1/3 dos 81 senadores ou 1/3 dos 513 deputados, para que essa proposta seja acolhida na respectiva casa. Ou uma proposta do Presidente da República ou de mais da metade das 27 assembleias da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa, não é maioria absoluta, maioria relativa de seus membros. Bom, vamos começar as limitações. Quando que a Constituição não pode ser emendada? Então você tem limitações circunstanciais. A Constituição não pode ser emendada na vigência dos estados de exceção. Quais são esses estados de exceção? A intervenção federal, não é intervenção estadual, o estado de defesa e o estado de sítio. Estando o Brasil em qualquer uma desses estados de exceção, a Constituição não poderá ser emendada, o poder constituinte derivado reformador não poderá agir. Então, essa é uma chamada limitação circunstancial ao poder de reforma. Existe um procedimento previsto no parágrafo 2º e 3º, de que a proposta de emenda, após apresentada ou por 1/3 dos senadores ou deputados ou presidente, será discutida e votada em cada caso no Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos membros de cada casa. E será aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos membros de cada casa, em 2 turnos, ok? E a emenda ela vai ser promulgada pelo Presidente da República? Não, ela vai ser promulgada pelas mesas da Câmara e pela mesa do Senado com o respectivo número de ordem. Então, o Presidente da República não participa do processo legislativo das emendas, a não ser que ele apresente uma proposta de emenda à Constituição. Fora isso, ele não participa. O que acontece se a emenda for rejeitada? Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos e encaminhou para o Senado. O Senado fez modificações nessa emenda. Essa emenda ela tem que voltar para a Câmara?
Sim, ela tem que voltar pela Câmara. Então, se o Senado fez modificações substanciais na emenda, não pode aprovar, porque quem iniciou foi a proposta nasceu na Câmara. Okay? Então, se a proposta nasceu na Câmara, ela tem que voltar para a Câmara. E se a Câmara rejeitar essas alterações, o que acontece? Né? Considera-se rejeitada a proposta de emenda à Constituição. Então, veja bem, a proposta iniciou na Câmara dos Deputados, aprovou em 2 turnos, foi para o Senado. O Senado procedeu a modificação substancial. Procedeu a modificação substancial, tem que voltar para a Câmara. A Câmara rejeitou as modificações, a proposta é arquivada. Não volta à proposta original. Não volta à proposta original. A gente vai ver que isso é diferente do processo legislativo comum. Ok? Não volta à proposta original, ela é arquivada e só pode ser apresentada na sessão legislativa seguinte, que é uma outra limitação formal lá do parágrafo 5º. Dá uma olhadinha no parágrafo 5º do artigo 60. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão. Então, uma vez que a Câmara rejeitou as modificações do Senado, a proposta é arquivada e ela só pode ser reapresentada na sessão legislativa seguinte. Quem decidiu isso foi o Supremo, nessa ADI 3472, que vai aparecer na sua prova. E os 2 turnos? Né? 2 turnos. Bom, o Constituinte previu lá no parágrafo 2º 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Tem que ter um intervalo mínimo, né? Apesar do ministro Carlos Aires Brito achar que esse intervalo mínimo seria salutar para que houvesse mais reflexão, mais ponderação sobre a aprovação de uma casa antes de ser apreciada pela outra, o que acontece, na verdade, é o seguinte: quando vem uma proposta de emenda para votação, já está tudo acordado, já está tudo combinado o jogo. Então é muito difícil você ter uma proposta de emenda à Constituição que vá na Câmara e o Senado vai ficar segurando ela, vai ficar lá arquivado na gaveta. Isso normalmente já é combinado o jogo na Câmara e no Senado. Então, esse dispositivo da Constituição, que exige 2 turnos em cada casa, por 3/5, acaba perdendo um pouco a função, porque acaba sendo praticamente um turno só. Não existindo esse intervalo, né, o Supremo diz que não existe, pode ser inclusive na mesma sessão legislativa. Né? No mesmo dia, aprovou em 2 turnos na Câmara, no mesmo dia pode aprovar em 2 turnos no Senado, ou no dia seguinte, ou na sessão seguinte, ordinária seguinte, pode ser na mesma sessão ordinária, não tem problema. Então, não houve esse estabelecimento desse intervalo, desse interstício, mas você tem que obedecer, né, a quantidade de turnos, a votação em 2 turnos e o quórum de deliberação, que é de 3/5 dos membros da Câmara e 3/5 dos membros do Senado. Isso tem que ser obedecido. Então, quando já há essa negociação entre as casas, o jogo já está firmado. Então, não precisa esperar 10 dias, vou pensar melhor se aquela emenda é boa mesmo, não sei se isso é bom, não. O jogo já está combinado entre a Câmara e o Senado e pode ser votado, inclusive, na mesma sessão ordinária, se houver tempo para isso. Hoje a votação é eletrônica, o parlamentar aperta o botãozinho lá, aperta, 2 turnos, aperta de novo, acaba sendo inócua essa regra constitucional. Inclusive, há uma crítica de alguns constitucionalistas norte-americanos, constitucionalistas que afirmam que a Constituição brasileira ela é muito fácil de ser emendada, ao contrário da Constituição dos Estados Unidos da América, que exige ratificação por um número de estados mínimo. Qualquer emenda da Constituição norte-americana tem que ser ratificada pelos estados, membros dos Estados Unidos da América. Um processo muito mais rígido, muito mais difícil do que o nosso. Então acaba sendo pro forma, esses 2 turnos de votação. Okay? Diferente é a situação, por exemplo, da Lei Orgânica dos Municípios e do DF, conforme lá o artigo 29, que exige 10 dias entre os turnos, lembra? Então, olha lá. O município, artigo 29, o município reger-se-á sobre lei orgânica
votada em 2 turnos com intervalo mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A mesma coisa a Lei Orgânica do DF, no artigo 32, Distrito Federal, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com intervalo mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Então veja que, no caso da Lei Orgânica dos municípios, existe esse intervalo, mas para a Constituição Federal, não. Bom, ainda nessa questão da rejeição, né? Se a proposição rejeitada tiver sido um projeto de substitutivo, né? Rejeitado substitutivo, então não incide essa regra do parágrafo 5º. Vamos ler de novo aqui o parágrafo 5º. A proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão. O que é que o Supremo decidiu depois da briga lá com o Congresso? Substitutivo. O que é um substitutivo? É um novo projeto de emenda. Você tem um projeto de emenda à Constituição, o parlamentar vai e apresenta um projeto substitutivo daquele. Não é uma simples emenda ao projeto de emenda. Veja bem, a Câmara aprovou em 2 turnos, mandou para o Senado. O Senado rejeitou, emendou o projeto, colocou algumas emendas, modificou, voltou para a Câmara. A Câmara rejeitou, né, as emendas, a modificação do Senado. Então, considera-se que houve a rejeição da proposta de emenda à Constituição, porque é o projeto original ainda, só que ele foi emendado. Agora, se você tem um substituto, não. Como é o substituto que está sendo analisado, se houver a rejeição do projeto substituto, ele pode apresentar o projeto original. O projeto substitutivo é um outro projeto diferente. Então, se ele for rejeitado, o projeto original pode ser reapresentado. O substitutivo não, mas o projeto original pode ser reapresentado. Então, essa foi a regra determinada pelo STF. Ok? O substitutivo é uma subespécie do projeto originariamente proposto. A emenda rejeitada ou havida por prejudicada, a emenda à PEC rejeitada ou havida por prejudicada é a que não pode ser analisada novamente. Mas o substitutivo foi rejeitado, então você pode pegar aquela emenda original que foi proposta e apresentar novamente na mesma sessão legislativa. Beleza? Então, qual é o esquema geral? Isso aí você tem lá no seu material também. Primeiro turno de votação, aprova por 3/5. Segundo turno de votação, aprova por 3/5, manda para outra casa. Lembra que ela pode começar tanto no Senado quanto na Câmara. Na segunda casa, a mesma coisa. Primeiro turno de votação, aprova por 3/5, segunda turno de votação. Bom, houve modificação substancial? Se tiver havido modificação substancial, volta para a casa originária. Se não tiver havido modificação substancial, a proposta de emenda é promulgada pela mesa das 2 casas. E se houver modificação substancial, ela vai ser reapreciada pela primeira casa. A primeira casa vai dar ok, Vai dar ok, ótimo. Precisa voltar de novo? Não. Se a primeira casa der ok, as modificações da casa revisora, aí ela vai para a promulgação da mesa da Câmara e do Senado. Se ela rejeitar essas modificações, aí o projeto é arquivado. É o que a gente acabou de falar. Se houver rejeição das modificações do projeto feito pela casa revisora, o projeto é arquivado. A exceção é o substitutivo que a gente viu. Se o rejeitado foi o projeto substitutivo, aí não há que se falar em... logicamente, o substitutivo é arquivado, mas eu posso reapresentar o projeto original. Ok? Uma outra limitação formal, acabamos de falar aqui, que é a apresentação na mesma sessão legislativa. Lembra que a sessão legislativa é de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 2 de agosto a 22 de dezembro. Então, em tese, você poderia apresentar na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, pois já não é na sessão legislativa. Mas olha o que é que essa questão do CESP colocou, 2015. Considere
que uma proposta de emenda constitucional tenha sido rejeitada em junho de 2015. Ok? Nesse caso, nova proposta de emenda versando sobre a mesma matéria pode ser proposta ainda no ano de 2015, se for de iniciativa da maioria do Senado e da Câmara dos Deputados. Olha aí. Pode ser proposta ainda no ano de 2015, se for de iniciativa da maioria do Senado e da Câmara dos Deputados. Bom, por que aquela... mas não é 1/3 dos senadores ou dos deputados? Primeira coisa, mas a maioria é mais do que 1/3. Então, isso aí é tranquilo. O problema é ser votado no mesmo ano. Pode ser votado no mesmo ano? Pode, porque a sessão, ele pode ter sido rejeitado em junho e a nova apresentação pode ser feita no dia 25 de junho, por exemplo, que é dentro do recesso parlamentar. Primeira parte da sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 17 de junho. Se ela for rejeitada no último dia da sessão, dia 17, ela pode ser representada no dia seguinte, dia 18, que está fora da sessão legislativa. É dentro do mesmo ano? Ou no dia 28 de dezembro, por exemplo. É dentro do mesmo ano? Mas fora da sessão legislativa. Ok? Muito bem. Então, vamos ver aqui o resumo das limitações ao poder de reforma. Então, você tem as limitações formais expressas, que são 1/3 no mínimo do presidente da República, o poder de iniciativa, as discussões, o quórum de deliberação, a não deliberação da mesma proposta na mesma sessão legislativa. E aí você tem as limitações circunstanciais, estado de sítio, intervenção federal, estado de defesa, limitações materiais expressas, que são as cláusulas pétreas. Veja que existem outras aqui, forma federativa de Estado, voto direto, secreto universal, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Não são só os do artigo 5º, você tem direitos e garantias, por exemplo, no artigo 150, das limitações ao poder de tributar. Limitações materiais implícitas, a proibição de supressão do próprio artigo 60, dignidade da pessoa humana, voto com valor igual para todos, titular do poder constituinte. A doutrina entende que são limitações materiais implícitas. E a limitação formal implícita é você suprimir o próprio processo de modificação da Constituição. Limitações temporais a gente não tem, um prazo a partir do qual você não pode modificar a Constituição. Jean, mas lá quando o artigo 2º do ATCT dizia que após 5 anos de promulgação da Constituição será feita uma revisão constitucional. Aquele período de 5 anos podia ter reforma constitucional? Podia. E por que não foi aprovada nenhuma emenda? Porque o Congresso não quis. Então, o período de interstício de 5 anos para a realização da revisão constitucional não impediu o exercício do poder derivado, o poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado revisor é que só pôde atuar a partir dos 5 anos. Aí foram aprovadas 6 emendas de revisão. Então, controle de constitucionalidade. Pode ter controle de constitucionalidade de emenda? Pode. Controle de constitucionalidade de emenda à Constituição, inclusive via mandado de segurança parlamentar. O parlamentar pode impetrar o mandado de segurança no STF se aquele processo de formação da emenda estiver sendo violado ou se estiver sendo violada uma das cláusulas pétreas. Okay? Uma das cláusulas pétreas estiver sendo violada. Então, é uma hipótese de controle prévio de constitucionalidade realizado pelo judiciário, porque esse mandado de segurança vai lá para o STF. Quem está impetrando é o parlamentar, o deputado ou o senador. Mas o mandado right ele vai lá para o STF para ser julgado. Controle prévio de constitucionalidade. Forma federativa de Estado e forma de governo. Bom, forma de governo, república ou monarquia, sistema de governo, presidencialista ou parlamentarista. É cláusula pétrea? A maior parte das questões tem afirmado que não é cláusula pétrea. E a doutrina também. Mas existem doutrinadores e existem alguns julgados do Supremo, inclusive da lavra do ministro Moreira Alves, lá dos anos 1990,
que considera como cláusula pétrea implícita uma tentativa de modificação da forma de governo republicana. Então, por exemplo, você tem essa questão do CESP aqui de 2009, que afirmava: a forma de governo republicana não é considerada cláusula pétrea, já que pode ser modificada por plebiscito, lá do artigo 3º. No entanto, existem julgados no Supremo que sustentam a tese de ser uma cláusula pétrea implícita, fato que prejudica o julgamento objetivo do item. Então, ela foi anulada. Então, a jurisprudência do CESP não comprou essa briga e preferiu anular a questão, porque existe uma divergência. É cláusula pétrea, não é cláusula pétrea? A maioria da doutrina considera que não é limitação material expressa, porque o Constituinte não colocou, simplesmente porque ele não colocou lá. Só colocou a forma federativa do Estado federal. O Brasil não pode ter uma emenda constitucional transformando o Estado brasileiro num Estado unitário, como era antes da Constituição de 1891, por conta dessa limitação material expressa. Mas o CESP entende que, por haver essa divergência, preferiu anular a questão. Agora, tem duas outras questões de concurso que consideram que não é cláusula pétrea. Então, tem essa questão aqui da Fundep, do auditor do TCE de Minas, não constitui cláusula pétrea da Constituição a forma republicana de governo. Também a questão da FEPESE, procurador do Estado de Santa Catarina, de 2010. Com relação ao processo legislativo, a forma republicana de governo é considerada cláusula pétrea e, assim, não poderá ser objeto. Errado. Então, tanto a FEPESE quanto a Fundep entendem que a forma federativa de governo não é considerada cláusula pétrea. Você fica com a jurisprudência dessas três bancas aí, sabendo que a maioria da doutrina considera que não é, apesar de haver algum julgado do Supremo considerando como cláusula pétrea implícita. Okay? Voto direto, secreto, universal e periódico. Lembra lá do artigo 14? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Você está vendo obrigatório aí no artigo 50? Não. Artigo 50, parágrafo 4º, inciso 2º, fala em voto direto, secreto, universal e periódico. Não fala em voto obrigatório. Então, em tese, pode uma emenda constitucional abolir o voto obrigatório no Brasil, como é nos Estados Unidos, onde você não é obrigado a votar, como é em Portugal, em que não há obrigatoriedade do voto. Aqui, dentro dos maiores de 18 anos e menores de 70 anos, e também os analfabetos, o voto é obrigatório. O voto é facultativo só para os maiores de 70, para os que têm entre 16 e 18 anos e para os analfabetos. Ok? Mas pode sim ser objeto de emenda à Constituição. Separação de poderes também é uma cláusula pétrea. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas o fato do princípio da separação de poderes ser uma cláusula pétrea não impede o sistema de freios e contrapesos, checks and balances dos norte-americanos, que é um poder vigiando o outro. Montesquieu, o Barão de Montesquieu, lá no Espírito das Leis, já falava sobre isso. É você não deixar a preponderância de um poder sobre o outro, esses poderes têm que se vigiar. Então você tem mecanismos de controle de um poder sobre o outro. O poder que o Congresso tem de rejeitar uma medida provisória do presidente, o poder de veto do presidente da República de um projeto de lei que vem da Câmara, o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da União sobre os atos da administração pública, todos esses são mecanismos de freios e contrapesos para evitar que um poder sobressaia sobre o outro. Existem limites, um poder não pode atingir a atividade finalística de outro poder. O presidente da República, por exemplo, não pode afastar uma decisão do Supremo. Assim como o Supremo não deve adentrar no mérito de uma decisão do presidente da República, que não seja um controle de legalidade. Por exemplo, uma decisão de política pública, por exemplo. Onde alocar recursos, em tese, isso é uma decisão discricionária. Não pode também o Supremo impedir que o Legislativo edite uma lei igualzinha a uma outra que foi declarada inconstitucional ontem. Como assim, já? Aconteceu com a vaquejada.
Quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais dispositivos legais que tratavam do folclore, da vaquejada, no dia seguinte o Congresso aprovou uma emenda constitucional, afirmando que as manifestações culturais, como a vaquejada, como o rodeio, essas coisas devem ser consideradas patrimônio cultural. Apesar de haver nos autos evidências de maus tratos dos animais, como corte no rabo, sangramento, perda de casco, dores. Quiseram saber. Direitos dos animais e meio ambiente, não. Então, não pode. Então, determinadas ações típicas dos poderes não podem ser atingidas por outro poder. Mas existe a possibilidade do Supremo declarar inconstitucional amanhã essa emenda. Como ele já fez, por exemplo, com a prorrogação do foro privilegiado após o mandato. O Supremo tinha cancelado uma súmula, se não me engano, a 394, que dizia que o foro privilegiado, por função, prorrogar-se após o mandato parlamentar. Ele revogou isso aí. O que fez o Congresso? Aprovou uma lei modificando o Código de Processo Penal, diz que mesmo que terminado o mandato do deputado ou do senador, ele continua com foro privilegiado no Supremo. O que fez o Supremo? Declarou inconstitucional essa lei. Isso pode fazer. Mas, para amenizar, diz que aquilo só valeria pro futuro. Deu uma modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Diz que aquela decisão dele não valia para o passado, valia só para o futuro. Então, mas é uma forma de controle de constitucionalidade, é uma forma de freios e contrapesos. Ok? E, por fim, os direitos e garantias individuais que eu falei para vocês incluem também outros direitos e garantias fora do catálogo do artigo 5º. Ok? Revisão e reforma constitucional, falei para vocês. A revisão foi um procedimento simplificado, numa sessão unicameral com maioria absoluta, promulgado pela mesa do Congresso Nacional. Então, você vê lá no artigo 3º do ADCT, a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação pelo voto da maioria absoluta dos membros em sessão unicameral. Já a reforma constitucional é do artigo 60. É sessão unicameral? Não. É sessão na Câmara, 2 turnos. É por maioria absoluta? Não. É por 3/5 dos parlamentares. Então, essa é a diferença entre revisão, que só aconteceu uma vez, e a reforma constitucional, que pode acontecer sempre, que poderia ter acontecido no dia seguinte à promulgação da Constituição, em 10 de outubro de 1988. Ok? Questãozinha de juiz do TRF. A iniciativa para apresentação de proposta de emenda por deputado ou senador depende da manifestação de 2/3, no mínimo, da Câmara ou do Senado Federal. Não, é de 1/3. Né? 1/3. E aqui terminamos. Próximo bloco vamos falar de lei complementar e lei ordinária.